Olá, sagitarianos, tudo bem? Eu sou a Maura, trazendo para vocês a leitura das energias para os próximos 30 dias. Segis, a leitura vai ser de acordo com a mandala astrológica, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a minutagem das áreas que a gente vai ver, das áreas que a gente vai conversar a respeito, tá? Inclusive para vocês pularem a parte do embaralhamento, caso vocês queiram. Eu coloquei de trilha sonora para vocês esse mês pássaros ao fundo, que é para balancear um pouco a energia de fogo que vocês possuem, entende? Por exemplo, Marte está retrógrado desde o dia 9 de setembro, correto? E isso influencia vocês também, porque é o elemento fogo que ele está mexendo. Então, para a gente conseguir fazer um balanço bacana, trouxe ao som pássaros. E vamos lá. Então vamos lá, sagitarianos. Essas três primeiras cartas aqui representam a sua casa 1, casa 5 e casa 9 da mandala astrológica. A casa 1 sempre vai representar aquilo que nós somos, o nosso sol, a maneira que a gente se apresenta aos outros, a nossa casa do ego, vamos dizer, como que a gente se nutre, como que a gente traz informações para nós mesmos, certo? Vocês saíram com a temperança, mas ela saiu invertida. O que eu enxergo aqui? Eu vejo que vocês estão precisando sim fazer um equilíbrio, trazer um pouco mais de calmaria para o seu interno. É como se a sua autoimagem ainda estivesse bagunçada, é como se o externo ainda fizesse muito barulho com relação à maneira que você se vê, talvez, mas é também a necessidade de você trazer tanto o seu interno para fora, para o externo, e tanto o externo trazer para dentro, é fazer a alquimia, é fazer a troca de energia de externo e interno. Quando eu olho para mim, eu consigo olhar para o próximo, e quando eu olho para o próximo, eu consigo olhar para mim, entende? Então, nos próximos 30 dias é muito provável que vocês estejam fazendo grandes constatações com relação às outras pessoas também, tá? Sua casa 5, a sua casa das criações, a casa de onde você sente que o seu terreno é fértil. Você é regido pelo fogo, né? Então aqui é onde você faz as coisas acontecerem. Saiu o 3 de espadas invertido. Isso é maravilhoso. É maravilhoso porque eu vejo assim, a partir do momento que vocês fazem esse equilíbrio, esse tempero entre o interno e o externo, o outro e o eu, vocês começam a liberar expectativas. Vocês começam a deixar de esperar que o outro faça, ou que o outro fale, ou que o outro veja, qualquer coisa. Expectativas sendo liberadas, as espadas descendo, as espadas caindo, entende? Onde o coração vai começar a ficar mais aliviado. Pode ser que vocês comecem a ver um pouco mais de graça na vida. Eu entendo que para alguns sagitarianos o tempo tá meio duro, né? Tá meio uma passada meio pesada, uma passada meio cansativa até, com o coração meio amargurado. Não amargurado, mas passamos por muitas coisas, né? Então, assim, é uma época de liberação. É uma época de liberação emocional, é uma época de libertação de amarras, maravilhoso, sua casa 9 com o 8 de espadas invertido. Sagitário, vocês estão se livrando de muitos padrões que estavam te bloqueando. Coisas que vocês mesmos, impedimentos que vocês mesmos colocavam para si, do tipo, não sei, não consigo, não faço, não vou, não posso.
Vocês estão entrando, vocês estão virando a chave e entrando num outro nível, vocês estão começando a acionar um pouco mais a sua energia de fogo, vocês estão saindo do mental, vocês estão conseguindo tirar as frustrações antigas, tirar o que te amarrava, o que te prendia, o que te restringia, para vocês começarem a trazer a temperança que representa vocês, representa o signo de Sagitário, trazer para a posição correta dele, que está aqui, ó, firme e forte no que ele cria, no que ele mexe, com o que ele trabalha, na maestria que ele tem em fazer essa alquimia entre uma coisa e a outra. Não importa o tempo aqui lá fora, entende? Ele não está muito preocupado com o ruído externo. Ele tem um conhecimento dentro dele que permite ele fazer todo o trabalho dele tranquilamente, sem ouvir o que está acontecendo lá atrás, ou pelo menos sem se importar com o que está acontecendo lá atrás. E eu entendo que os padrões que vocês vêm liberando, com certeza é com relação ao outro. Pode ser que para alguns seja a libertação de opinião alheia, seja a libertação de habilidades que acreditava que não possuía e que hoje tem. E aí o que o Osho vem falando para vocês nessa área da sua vida tão íntima, né, tão pessoal? Dedique-se, se lance na aventura, se lance num caminho novo. Na passada do dia a dia, esse aqui é o Pajem de Ouros. O Pajem de Ouros ele não é muito rápido. Também não dá um passo maior que a perna. Ele é o cara dos detalhes. É quando você precisa prestar atenção, não no todo. Sagitário gosta de ver a visão do global, gosta de ver lá longe. Esse é um período que intimamente, internamente para você, para o seu aprendizado, para o seu desenvolvimento interno, casa 9, para o seu desenvolvimento de filosofia de vida, para o seu desenvolvimento de metas, Osho pede para você analisar seu caminho passo a passo, se lançando para a aventura, focando naquilo que você está lá no longo prazo, onde a sua seta está sendo lançada, porém, entenda que essa seta, após ela ser lançada, é a sua passada do dia a dia, é nas pequenas coisas, é no autocuidado. Pajem de Ouros também me fala de cuidado com a saúde, ele me representa o signo de Virgem muitas vezes. Estamos com o Sol em Virgem atualmente, enquanto eu faço essa leitura para vocês. Eu estou fazendo a leitura de outubro, mas assim, então eu vejo que vocês estão recebendo energias do mês anterior, energias do Sol em Virgem, que agora em outubro está em Libra. Então entende como a passada do dia a dia é necessária para suas metas a longo prazo? Nossa, libertação poderosa, hein? Que delícia, Sagitas! Vamos lá. Casa 2, casa 6 e casa 10, carreira e finanças. Vamos ver como é que está a vida profissional, financeira de vocês. Casa 2 é a casa dos seus valores, é a maneira que você enxerga seus valores internos, é a maneira que você constrói seus valores internos e também como eles refletem nos externos, né? Da maneira que você pensa e age é a maneira que você constrói a sua vida física. Atualmente você está com a Rainha de Espadas na sua casa 2. Ela é naturalmente regida, se você for ascendente de Sagitário principalmente, ela é naturalmente regida por um signo de terra, né, Virgem principalmente. É uma casa teoricamente de terra e atualmente vocês estão mentalizando essa casa. Aí aqui eu posso conversar com dois tipos de sagitarianos. Vocês podem estar mentalizando os seus valores e sendo críticos demais com eles e sendo mentais demais com eles e não conseguindo trazer para a sua vida física, não conseguindo transmutar, transformar tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você quer cocriar. Você não está conseguindo trazer para a sua vida física porque você está muito no plano mental. Ou, exatamente porque você entende a necessidade da passada do dia a dia, a necessidade de ser crítico nas coisas que faz para você conseguir trazer valores para você, inclusive valores financeiros, físicos, né, mesmo, aumento de salário, aumento de cargo, mais clientes ou algo do tipo, você entende que você precisa racionalizar algumas situações e principalmente se afastar emocionalmente daquilo que você realmente sente no peito, que é real, que é valoroso. Como, por exemplo,
Quando a gente vai falar de religião, por exemplo, e a pessoa tem um pensamento bem fixo de não, isso aqui são os valores morais pelo qual eu sigo e é assim e tem que ser assim. Isso, de certa forma, ele é demonstrado passionalmente. Fogo, né? Fogo demonstra as coisas de uma maneira mais passional mesmo. Aqui é o momento de começar a racionalizar um pouco mais. Tira um pouco a paixão, tira um pouco, né, o ímpeto e o impulso e racionaliza. Então, na casa 2, nós temos esses dois tipos de energias para vocês. Na casa 6, que também, né, é a casa do cotidiano, é a casa muitas vezes da saúde, da maneira como vocês levam o seu dia a dia no trabalho, na sua vida dentro de casa também. Nós temos o 7 de paus. Ah, energia gostosa, Sagitas. Estamos liberando as raivas. Estamos abandonando as armas, deixando cair as armas. Para alguns, isso pode dar um pouquinho de aflição, porque pode ser que vocês se sintam atacados, pode ser que vocês se sintam vulneráveis. É muito difícil para vocês deixarem cair essas barreiras, né? Deixarem as barreiras de lado, porque é o que impulsiona vocês. A maneira como vocês tomam a sua rotina, a maneira como vocês tomam a sua vida, o seu caminho, é muito importante para vocês. É muito importante vocês terem o controle sobre os seus próprios atos. A partir do momento que vocês se sentem ameaçados, que outras pessoas podem influenciar nesse seu livre-arbítrio da sua vida, dá medo, né? Dá medo de você ser controlado, dá medo de você entrar numa relação que talvez não seja saudável. Aperta alguns controles nossos, né? Mas é um período muito bom que na rotina do dia a dia vocês vão entender que alguns controles eles são excessivos e que alguns eles podem ser liberados e eles podem ser deixados de lado, entende? Quando a gente racionaliza a situação dos nossos reais valores, a gente entende que algumas defesas podem ser deixadas de lado porque elas não serão atacadas. Muitas vezes elas fazem parte de um imaginário nosso, mental sempre, certo? Casa 10, que é a casa da carreira mesmo, casa de... Aqui, que vocês estão fazendo da sua vidinha? Como carreira, como longo prazo. Vocês estão com a energia do imperador. Vocês estão muito certo daquilo que vocês querem para longo prazo. Vocês estão muito certo dos passos nos próximos momentos. Aqui eu converso com sagitarianos que realmente apontaram a seta e falaram, ó, agora vai, segura na mão de Deus e vai. Então eu entendo que vocês estão muito fortes, firmes nos seus projetos, nos seus planos, sabendo encontrar o limite certo para cada ato, sabendo encontrar o limite entre o racional e o passional, sabendo colocar o limite nas outras pessoas também, principalmente quando são pessoas que muitas vezes podem entrar no caminho de vocês sendo meio cortantes, sabe quando vocês estão com um projeto animado e tal, e aí a pessoa vem e fala, não, pera, isso aqui tá faltando detalhe, vem com uma fala meio gelada, vocês estão sabendo impor limites a essas pessoas. Qual o conselho de Osho? O conselho de Osho veio no 5 de paus. Lembra que eu falei que talvez possa dar uma irritaçãozinha, possa dar né, vocês sentirem que está deixando algumas barreiras, algumas defesas caírem? Hoje está pedindo para vocês acreditarem como que fala? No propósito dessas barreiras caindo. Solta, que nem esse equilibrista aqui, sabe assim? Confia na outra mão do outro lado ali. Não precisa ter medo com relação a alguma decisão profissional que você precisa fazer. Pode ser que talvez você esteja com algum problema de concatenar ideias com parceiros de trabalho, sócios, colegas. Se vocês estiverem nessa dificuldade, não tenham medo de confiar, delegar algumas tarefas, elas podem ser importantes para o seu próprio desenvolvimento, entende? Para vocês exatamente se apartarem um pouco do emocional, do passional e trazerem mais um distanciamento mental, sabe? Distanciamento emocional da situação que está te trazendo barreiras, certo? Vamos conversar a respeito de casa 3, casa 7, casa 11. Casa 3 é a maneira que vocês se comunicam, é a maneira que vocês
absorvem as informações externas e é a maneira que vocês externam as suas informações, a maneira que vocês coletaram e agora vocês querem transmitir. Sagitário é muito de transmitir, né? De conseguir passar, muitas vezes ensinar. E a fala de vocês durante esses próximos 30 dias, ela vai estar muito propícia para trazer parcerias, para trazer fundações, para trazer bases, para projetos. Muitas vezes quando você quer, para pessoas que talvez estejam trabalhando, né, aqui do lado, quem trabalha com comunicação, principalmente, vocês estão trazendo bases fortes, sólidas. Parcerias com algumas pessoas, talvez, vocês estão conseguindo se estabilizar passionalmente, vamos dizer. Aqui tem um dedinho de espiritualidade também, muitas vezes a cachorra, desculpa gente, muitas vezes a espiritualidade, a cachorra novamente, ai meu Deus, desculpa, muitas vezes a espiritualidade trazendo para vocês informações que trazem solidez. Sabe quando a gente está começando a construir a nossa torre? Pois bem, essas são as bases das torres, principalmente se a gente está falando de parcerias e sociedades. Então, na comunicação de vocês estão muito propensos a serem sólidos, entende? Na casa 7, que é efetivamente a casa das parcerias, muitas vezes dos casamentos, relacionamentos sérios de longa data, entende? Aqui a gente vai conversar a respeito de relacionamentos mesmo, que não vai ser só parceria não. Vocês estão com o 4 de ouros invertido. Pode ser que nesse momento vocês estejam sentindo algumas, né? A comunicação tá ótima, a comunicação, a base tá bala. Mas fisicamente vocês não estão sentindo as bases sólidas. Por isso que vocês estão comunicando dessa forma mais incisiva, por isso que vocês estão precisando se apartar emocionalmente de algo, porque tá faltando aterrar, tá faltando colocar um pouco mais o pé no chão. Muitas vezes, para quem tá se sentindo muito perdido, mexer com planta, literalmente colocar o pé no chão, entende? Caminhar na terra vai ser muito edificante para vocês conseguirem colocar a cabeça em ordem, para poder conseguir colocar a vida física, muitas vezes as contas, muitas vezes aquilo que vocês entendem por estável e sólido com vocês, entende? No relacionamento. Momento de vocês ponderarem o que realmente... Qual é a conexão entre vocês? Qual é a conexão dessa parceria? Qual é a conexão? Por que vocês estão juntos? Por que há uma caminhada juntos? Por que vocês pretendem, vocês querem se dar as mãos, mas não conseguem sentir uma estabilidade? Por que vocês não conseguem sentir uma solidez? Casa 11, casa das amizades, pode ser que estejam faltando possibilidades, pode ser que vocês não estejam vendo oportunidades de se aproximar de certos amigos, de matar saudades muitas vezes, porque assim, eu entendo que para muitas pessoas aqui ter conexão com os outros, com o próximo, com pessoas é importante. É importante porque faz vocês abrirem o horizonte para longo prazo, sabe? As trocas de ideia bacana, vocês sentem falta disso. Então, para alguns, pode ser que na relação entre pessoas esteja faltando essa troca de ideias para fazer vocês olharem lá na frente, na visão da águia, entende? Fazer essa carta aqui, ela ser na posição correta dela, que é olhar que existem possibilidades, que o fogo ele pode criar muita coisa, ao mesmo tempo que ele pode destruir muita coisa. Então pode ser que essa energia ela esteja um pouco negativa para vocês estejam sendo um pouco reativo no relacionamento entre as pessoas, muito fogo, estamos precisando mais de água, entende? E qual é o conselho de Osho aqui para vocês? Veio 10 de paus. 10 de paus é a repressão. Aqui é um vulcão que está alimentando essa pessoa e que uma hora ou outra ele vai explodir. Ele vai entrar em erupção. A tempestade aqui ela já está se formando, essa pessoa ela tá começando a ficar no limite da repressão dela. Então assim, existe uma necessidade de se libertar.
existe uma necessidade de se livrar de apegos. Muitos aqui já estão identificando quais são os apegos e já estão começando o processo de libertação. É exatamente na libertação desses apegos que vocês vão conseguir enxergar novas possibilidades chegando, que vocês vão conseguir enxergar horizontes mais profundos, muitas vezes, novas filosofias de vida. Para alguns tem a ver com a sua carreira, para alguns tem a ver com a sua rotina do dia a dia ali, trazendo mais solidez, saindo de um plano um pouco mais ilusório e vindo para uma parte mais terrena, uma parte mais pé no chão. Algumas pessoas auxiliando vocês a trazer, né, essa racionalidade. E aí, como é que está a espiritualidade de vocês? Como é que a família, né, o seu lar interno, a sua espiritualidade consciente, a sua espiritualidade inconsciente, casa 4, 8 e 12, estão conversando com vocês? Na casa 4, que é o seu lar, aqui pode ser entendido como família que você escolhe, ou seu próprio lar interno, não precisa necessariamente ser só seu lar da primeira infância. Você saiu com a carta da força. É uma carta maravilhosa porque diz que você está em controle dos seus sentimentos internos, que a sua casa interna ela não está desgovernada, ela não está a Deus dará. Existe uma pessoa que sabe muito bem o que está fazendo. Por mais que algumas pessoas pode ser que não te deem segurança, pode ser que muitas vezes estejam tentando ser esquivos com você, dentro aqui, internamente, você entende que você tem a força para continuar, que você tem o poder para fazer as coisas dentro do seu lar. Você é o seu lar. E é isso que a espiritualidade está te mostrando. Então, muitas vezes, os caminhos que vocês estão passando, as situações duras que às vezes a vida está passando para vocês, a espiritualidade está falando, eu tô mostrando o seu poder interno. Eu tô mostrando a sua capacidade de pegar o leão e domar ele e dar comida na boca dele, entende? Eu tô trazendo coragem, eu tô trazendo força para você. Você não me pediu força nas orações? Eu tô levando. É mais ou menos isso que a vida tá, a espiritualidade tá falando com vocês. E aí, então, essa é a sua casa 4, casa do lar. Na casa 8, que é a sua intimidade consciente, aquilo que a gente não mostra muito para os outros, aquilo que a gente quer manter na nossa intimidade, que a gente fala, não me expõe, pelo amor de Deus, porque isso aqui para mim é íntimo e pessoal. Vocês saíram com a rainha de ouros invertida. Para muitos sagitarianos existe um ego ferido aqui, muito forte, provavelmente com relação a dinheiro. Provavelmente com relação a expectativas frustradas com relação aos outros e no relacionamento com os outros. Muito provavelmente por ver que não possui a estabilidade que gostaria de possuir dentro de um relacionamento ou possui muita restrição dentro de um relacionamento. Entende como o ego ele pode ser ferido de diversos níveis? E aqui eu não digo o ego ruim, volto a falar, toda vez que eu falo ego, é o nosso eu interior, é aquela parte que a gente tem que olhar com amor e carinho, porque se ele estiver ferido, a chance de ferirmos outras pessoas é grande. Então, conscientemente, vocês sabem disso, lá no fundinho tem algo que te fere, tem algo que fere teu conforto, que fere tua autoestima, que fere teus conceitos e valores firmes. Essa rainha ela tem conceitos muito firmes, ela é muito sólida, ela sabe que as coisas chegam para ela no momento certo, na hora certa. Ela não tem pressa. Ela conhece a vida terrena, a vida física, mas atualmente vocês estão acreditando que as coisas talvez né? Não está sendo do jeito que vocês gostariam ou do jeito que vocês tinham planejado. O fato de vocês estarem se sentindo assim faz sentido com a espiritualidade no seu subconsciente. O fato de vocês estarem se sentindo assim, inseguros muitas vezes, incertos com aqueles planos que vocês tinham, né, traçado e que muitas vezes não está acontecendo da maneira como vocês tinham planejado, é muitas vezes a espiritualidade falando para vocês, olha, eu não sei se esses planos eram sólidos, eu não sei se as expectativas que estavam sendo criadas em cima deles eram reais, eram para você.
Ou se muitas vezes o que você estava pretendendo, você talvez iria se enganar feio lá na frente. É muito a espiritualidade tirando do caminho de vocês aquilo que não faz parte do seu dia a dia, aquilo que não faz parte do seu ser, aquilo que não está em consonância com o que você é, com a sua essência, entende? Então, é um tipo de escapismo? É um tipo de escapismo, mas entendam, no fundo, caso vocês estejam fugindo de alguma situação ou entendam que uma situação está fugindo de você, fugindo do seu controle, não é que está fugindo do seu controle, está fugindo o que não é para ser no seu caminho. E aí o conselho de Osho que vem é o 2 de ouros. Muitas vezes os planos que vocês estavam traçando estavam fazendo vocês terem que lidar com vários problemas na mão, sabe? Vocês tendo que analisar muitas coisas ao mesmo tempo. Signo de fogo, né? Temos a tendência de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso pode cansar, e isso pode também trazer uma sensação de nossa, eu faço muito e não recebo nada também, entende? E Osho vem aqui pedindo assim, tô tirando muitas coisas do seu caminho, que é para você entender o momento. Cada coisa que você vier a fazer, cada atividade que vier na sua mão, é como se o universo falasse, eu quero que você curta essa atividade. Eu quero que você desfrute o que você está fazendo, momento a momento, sentindo o que está na sua mão, sentindo que você é dono daquilo, que você faz parte daquela organização, que você faz parte daquele contexto, ou que você faz parte daquela vida, ou que essa atividade faz parte da sua vida, entende? Que você não está fazendo as coisas em vão. É só isso que a espiritualidade está querendo te mostrar, entende? Então, não entrem na energia, muitas vezes, do escapismo, ou de esconder as coisas dos outros de maneira ressentida, sabe? Porque não, porque muitas vezes o que você não tem agora é porque você precisa desfrutar o momento. Sagitário, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que as mensagens tenham sido úteis. Se vocês tiverem interesse, me segue lá no Instagram, eu tô sempre postando mensagens diárias, algumas coisinhas dos estudos que eu faço no dia a dia. Lá eu aprofundo um pouco mais o significado das cartas e a gente pode trocar uma ideia por lá, ok? Um beijo, um queijo e até a próxima!